Em 1937, o exército japonês invadiu a China impiedosamente. Dois oficiais do exército acharam então de bom grado fazer um concurso entre eles para ver quem conseguiria matar primeiro 100 pessoas utilizando apenas a sua espada. Os números eram atualizados diariamente nos jornais, e rapidamente eles passaram das 100 mortes, e por isso decidiram elevar esse número para 150. Eles alegavam que as mortes ocorriam apenas no combate corpo a corpo, mas a realidade é que executavam tanto prisioneiros quanto civis que passavam na rua sem nenhum remorso. Essas atrocidades foram todas documentadas, e quando chegaram as autoridades competentes da época, os dois oficiais foram executados por seus crimes de guerra. Os aliados conseguiram bombardear e atacar diversas rotas de abastecimento que os soldados japoneses utilizavam no leste da Ásia, dificultando o acesso deles à comida. O desespero cresceu entre os jovens soldados devido à fome e ao caos da guerra. Foi aí então que começaram a praticar o canibalismo. Eles consumiam os corpos de pessoas mortas, mas em alguns casos cortavam pedaços de carne de prisioneiros ainda vivos. Quando já haviam retirado uma quantidade excessiva de carne, os prisioneiros eram largados para a morte. Os oficiais japoneses foram considerados culpados e condenados por essa prática bárbara. As acusações apontavam que eles impediam o devido enterro dos seus soldados japoneses, uma vez que o canibalismo em si não era especificado como um crime de guerra. Com a anexação da Birmânia, os japoneses precisavam construir uma ferrovia entre Rangoon e Bangkok. Ao invés de empregar as pessoas para construir a ferrovia, utilizaram de trabalho escravo. Em torno de 180 mil civis e 60 mil prisioneiros de guerra foram forçados a construir essa ferrovia. No total, morreram 12 mil prisioneiros por motivos de esgotamento e enchentes, e outros eram ainda espancados até a morte por trabalharem muito devagar. A construção ficou conhecida como Ferrovia da Morte. 111 oficiais japoneses foram julgados por seus crimes de guerra nessa construção e 32 deles receberam a pena de morte. Quando Singapura caiu nas mãos do Japão em 1942, eles começaram a matar qualquer pessoa que fosse hostil a eles. Porém, como sempre acontece, excessos eram comuns nesse contexto de guerra. A polícia secreta japonesa resolveu prender todos os chineses em Singapura e realizar longos interrogatórios como se todos os civis estivessem tramando algum tipo de golpe contra o exército. Exterminaram pequenas vilas para evitar qualquer tipo de investida, mesmo que não houvesse nenhuma evidência de que eles iriam se rebelar. Em 1945, quando os japoneses começaram a perder seus territórios, alguns soldados recusaram a ordem de deixar a capital das Filipinas. As forças dos países aliados avançavam rapidamente, e os japoneses sabiam que não existia mais escapatória. Em seus últimos dias a salvo dos aliados, o exército japonês decidiu cometer diversas atrocidades contra a população. Abusos e assassinatos foram cometidos em massa. Escolas e hospitais, locais onde até durante a guerra são respeitados, aqui não possuíam nenhuma chance. Até mesmo prédios e civis foram incendiados com as pessoas presas lá dentro. Em muitas partes da Ásia controlada pelos japoneses, mulheres eram forçadas à escravidão sexual. Ao conquistar novos territórios, eles escolhiam as mulheres e as encaminhavam para os postos militares. Sempre levadas à força, eles incluíam também crianças nesses lugares, meninas com apenas 12 anos. Ao total, estimativas apontam para cerca de 400 mil mulheres, algumas vivas ainda hoje, que falam sobre esse momento tão difícil de suas vidas. Durante a Batalha de Bataan, as forças americanas e filipinas foram derrotadas pelos japoneses. Os sobreviventes foram obrigados a marchar mais de 90 quilômetros para serem aprisionados em campos de trabalho. Enquanto isso, eles caminhavam, não recebiam quase nada de comida e nem tempo para descansar. Aqueles que não aguentavam eram mortos a baionetadas. Aproximadamente 15 mil pessoas morreram durante essa marcha. O exército japonês adotou a tortura como método de interrogatório de seus prisioneiros de guerra. A abordagem era considerada o padrão para extrair informações dos aliados capturados, mas frequentemente resultava na execução dos prisioneiros após as sessões de tortura. Além dos diversos espancamentos praticados, durante esse período ficou famoso o pau de golfe, onde os prisioneiros eram postos curvados, segurando os próprios tornozelos, enquanto eram golpeados nas costas, o que resultava em diversos traumas físicos. O massacre de Nanquim foi um dos vários eventos trágicos que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, mas ficou marcado pela crueldade com que era feito.
Após a queda da capital da China, a cidade de Nanquim, os japoneses aproveitaram para cometer uma série de crimes contra os civis. Entre 40 a 300 mil chineses foram mortos de todas as idades. Abusos em massa e incêndios eram comuns durante o período. Existem testemunhos e evidências fotográficas de tudo isso, que por motivos óbvios não vou incluir no vídeo, mas são facilmente encontrados no Google. A violência era tão grande e tão descontrolada que um general japonês, o Iwani Matsui, manifestou preocupação com os excessos, mas mesmo assim, ele foi condenado no pós-guerra. O Japão Imperial cometeu inúmeros crimes de guerra que são ainda hoje muito comentados, mas talvez o mais sombrio deles seja a Unidade 731. A unidade era especializada em guerra biológica e experimentação humana na região da Manchúria. Liderada pelo sádico médico japonês Shiroishi, o principal objetivo era realizar experimentos em humanos e soltar bactérias e vírus na população chinesa em aldeias próximas. Eu já produzi um vídeo mais antigo aqui no canal que você pode conferir mais sobre essa terrível história. Se você curte história, já se inscreve aí para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado e até logo.